Olá, a live tão esperada sobre a pedagogia de São Luís e Santa Zélia. Olá, vamos entrando. Estão ouvindo bem? O áudio tá bom? Opa, de Maceió, que beleza! Bem-vindos! Eita, o Fred já entrou. E agora, como é que faz para convidar, hein? Eu sou uma aqui nesse... Boa noite, Fred. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço aqui? Convidar. Vamos ver. Olá, Aí. Ai, ainda bem. tudo bem? Oi, Boa noite, Fred. pessoal. Tudo bom? Boa Depois de noite. tantos, Essa live tava esperada, hein, Fred? Todo mundo perguntando quando seria. depois de algumas gripes aí, finalmente, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer a live. Pois é, que bom. Esse casal merece Eu ser cumprimentar aqui conhecido a minha comadre bastante. Luciana Tá. Taniguchi, que entrou aí. Madrinha da Glória. Ai, bem-vindos. Bem-vinda. E Estão ouvindo bem aí, pessoal? Nós aqui? acho que sim, né? Ninguém informou. Vamos ver se pessoal. Ah, Eu tô te ouvindo, tô te Carol. ouvindo bem. Salve Maria, Carol, tá entrando aí. Padre Ah, Eric, ó o padre Eric tudo também. bem. Olha, Que acho bom. que era bom, enquanto as pessoas vão chegando aí, a gente colocar. Ô, você quer fazer logo a oração? Vamos fazer a nossa Rodrigo, oração, né? Que aí a gente já entrega aqui essa live, esse momento aqui de partilha nessa nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E eu vou rezar também uma oração que Santa Zélia todos os dias rezava com suas filhas. Meu Deus, eu te dou meu coração, aceita-o. Rogo-te que nenhuma criatura, senão tu, meu bom Jesus, o possua. Que ela nos conduza, ela e São Luís interceda por nós, toda a família Martã, e que hoje seja um momento, né, de que todos aqui possam conhecê-los mais, para a honra e glória de Deus, e eles sejam, né, devotos, né, mais e mais devotos dessa família, que tem muito a nos ensinar, né, as nossas famílias nessa busca pela santidade. Abençoe o Fred e que também seja inspirado aí para que partilhe conosco aí todo o seu aprendizado amém. aqui nesta live. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu queria colocar aqui para deixar Então, a live vai ficar salva, né? Então, uma coisa que eu acho uhum, importante vai colocar ficar de salva. início é alguma bibliografia para as pessoas conhecerem mais, porque essa live não é senão um aperitivo da vida desse casal Isso esplêndido. mesmo. Então, infelizmente, o melhor livro sobre São Luís Martins eu só tenho em PDF. Já procurei para comprar, mas não é fácil. Mas, de todo modo, o título é O Pai de Santa Teresa do Menino Jesus, escrito por Irmã Genoveva, que vem a ser a própria Celina, uma das filhas dele. E Eu compartilhei esse pronto. PDF na bio, tá, Ah, você já Fred? Quando você me compartilhou? passou, eu já Pois é. compartilhei aqui com o Além pessoal. disso, tá Tá lá aqui na naquele bio. site Tá na bio. Alexandria Católica. Foi de lá que eu baixei. Isso. Mas, assim, Também. É lá, é muito bom. fora isso, aí você vai encontrar, inclusive, edições recentes, né? Sobre Zélia também, da Cultor de Livros, escritos pela Celina também. Salve Maria Olinda. Que bom, E Linda. tem também essa biografia da mesma editora, mas não é essa aqui, a da Celina. Esse aqui é de um médico, Dr. Cadeo, certo? Interessante também, tem algumas coisas que a gente vai comentar nessa live sobre esse livro.
E aí, sobre os dois, sobre o casal, eu acho que esse aqui é um dos Esse é melhores, um dos um dos melhores, mais né? Dos dois, assim, eu também completos, né? gostei. Tem esse pequenininho aqui, que da primeira vez que eu li, eu não gostei muito, mas relendo, até que diz, não, tem umas coisas aqui interessantes, tem que ler com mais atenção. E é fininho, esse aqui, Os Pais É, Incomparáveis, né? E esse, eles fazem um resumo bem, né, exato, deles, assim, da então, pedagogia os ali, da princípios da educação, né? educação, Ele faz uma... ele faz umas seletas, assim, de textos das cartas da própria Zélia, né? Tem algumas observações interessantes. E, claro, aí, agora só mais dois, né? Eu acho que imperdível, né, Mônica, você vai concordar comigo, para conhecer É, a vida interior da Zélia, são as cartas, a correspondência. as cartas, não tem jeito, Aqui é essas aí são... incontornável. E eu fiz um trato com a minha esposa, né? Que eu comprei esse livro e disse: olha, eu vou ler todas as cartas do São Luís Martin e você vai ler as da Zélia e a gente vai trocar. As do São Luís Martin eram só 15, Ah, né? mas aí é muito Da Zélia, bonito. 200. Então, e por último, e, Esse negócio aí tá meio... como se diz em inglês, né? Ou como diz o Matuto, last but not least, por último, mas não menos importante, é a história da família Martin, né? Ou a história de uma família, do padre Piat, É, Stéphane Joseph Piat. essa É, foi uma das primeiras, sim, né? Eu foi o acho, se eu não me primeiro livro engano, da sobre a família, família né? e tem Dos o dois. título que é uma paráfrase da autobiografia de Santa Teresinha, né? A história de uma família, ela que escreveu a história de uma alma. Muito bem. Então, acho que essa bibliografia de início é importante deixar para as pessoas aprofundarem, né? E outra coisa interessante, porque assim, descobri que o Fred, eu falo Fred, ó, Fred, ó, a É, atividade, né? Mas não tem jeito, todo Frederico é Fred. A Carol que. O que que acontece? A gente frequentando assim a mesma igreja e tudo, nas missas, de vez em quando eu encontrava com o Frederico. E a gente descobriu essa questão do que ele estava lendo, o livro de São Luís, esse amor aí pela família Martin, e eu também estava lendo, né? Então, vira e mexe, a gente se encontrava e estava lá a gente conversando e trocando ideias e falando de citações de São Luís, Santa Zélia e tal. E eu falei, não, a gente tem que fazer uma live para a gente partilhar esse tesouro, né? Eu fui falando que é um baú que a gente vai pegando e vai saindo e não tem fim, né? Você vai lendo e vai lendo e é uma bênção, né? Essa família de tantas maravilhas que é, eles têm para nos ensinar, né? E Fred, na primeira live, naquele dia que você teve o imprevisto da saúde, eu fiz aqui, a gente conversou um pouco sobre a Santa Zélia, há pouco assim, eu nasci, como eu li a infância dos dois, mas eu não me aprofundei muito sobre São Luís, falei muito sobre ela, como eles conheceram e tal. Então, eu prometi que hoje você ia falar um pouco mais sobre São Luís e depois a gente. Não tem como, a gente vai ir ali também falando ali ao mesmo tempo ali sobre a pedagogia dos dois, né? Porque não tem jeito, né? Vai falando de um e a gente vai ali lembrando de coisas pronto. dessa educação na família Martin. Então é isso, vamos começar aí já com você falando um pouco de São Bem, Luís. e eles nos ajudem. Eu tenho aqui uma Ah, é. Você está me fazendo uma inveja santa aí? Que eu tô eles querendo um desse. nos ajudem aqui nessa live. Muito bem, olha, Amém. eu começaria comentando o seguinte, né? Então, você já deu na live passada aqueles elementos básicos, né, da biografia da família e tal. Quem, por acaso, você tem algum desavisado aqui que não conhece o mínimo, então, né, pode voltar lá para poder conhecer o roteiro básico, né, da história da família e tal. Eles eram duas pessoas que, na juventude, queriam cada um separadamente seguir a vida religiosa, claro, e depois não era essa a vocação, não era essa a vontade de Deus, e eles acabaram casando e tudo, né? E aí, nesse livro aqui, Pais Incomparáveis, né, que ele recorta justamente o elemento pedagógico de toda a piedade aplicada dos dois, né, a educação dos filhos. E tem um princípio que era justamente o lema da casa da família Martin, que eu acho que é muito importante ressaltar aqui, que era o seguinte: Deus, o primeiro a ser servido.
né? Então, é interessante porque isso é quase como um refrão na vida deles, né? Em que era realmente um lema, né? Daí a gente vê a importância de criar uma identidade de cada uma das nossas famílias, ter uma identidade por meio de um lema próprio, né? E eu falo isso porque recentemente eu até me surpreendi assim com meu filho, porque a gente estava conversando no carro, só estava eu e ele, né? E aí a gente estava comentando um versículo do Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E aí o meu filho teve essa inspiração, disse assim: papai, isso poderia ser o lema da nossa casa, né? Eu Ai, disse: que nossa, Josué, bonitinho. isso daí certamente foi um pensamento que não veio de você, veio de Deus, porque primeiro que tem é um ato de fé, né? Tem a fé envolvida, então ninguém é capaz de fazer um só ato de fé sem a ajuda da graça. E uma coisa santa como essa e tal. E aí nós combinamos, eu e ele, de que esse vai ser o lema da nossa casa. E de vez em quando a gente repetir, né? E trazer à tona de novo esse lema, esse refrão, quando as coisas começam a sair dos eixos. Não, mas lembra, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por aí. Não podemos esquecer esse nosso compromisso, digamos assim, né? Então a gente está renovando o compromisso. Um segundo aspecto aqui pedagógico, né, para a gente não escapar do tema da live, né? O aspecto pedagógico, né, da pedagogia da fé do casal Martin, antes da gente discorrer mais sobre a figura do São Luís, é o que a Celina chama de uma liturgia do lar. É muito bonita essa expressão. Ou seja, a casa dos Martin era pautada num ritmo de oração. Então, se fossem nas orações individuais de cada um, nas relações de família, no texto em família, né? Na missa dominical, era uma casa envolvida num ambiente de oração, numa atmosfera de oração, numa atmosfera espiritual, sobrenatural, né? E aí um terceiro princípio, já que eu coloco aqui. Então, o primeiro é o lema, Deus o primeiro a ser servido. O segundo é o que a Celina chama de liturgia do lar, a atmosfera sobrenatural em que eles viviam imersos. E um terceiro é justamente a ideia de educar para o céu. Então, há um trecho aqui muito interessante em que a Santa Teresinha comenta, nesse livro, que o que... aqui, ó, achei, na página 36 desse livrinho de capa verde aqui que eu mostrei. Uhum. Escutar frequentemente com nossa mãe falar do céu, da eternidade. Aqui a Santa Teresinha escreve numa carta a Leônia: querida irmãzinha Leônia, não estamos ainda mais unidas agora que olhamos o céu para aí descobrirmos um pai e uma mãe que nos ofereceram a Jesus? Isso porque quando, nesse momento, né, a Santa Zélia já tinha morrido há muito tempo e São Luís já tinha também falecido. Uhum. Aí a Maria, a irmã mais velha, diz assim, no processo de beatificação de Teresinha: meu pai e minha mãe tinham uma fé profunda e ouvindo-os falar juntos da eternidade, nos sentíamos dispostas, mesmo jovens como éramos, a considerar as coisas do mundo uma pura vaidade. Né? Aí, aqui um outro, para ler mais a respeito desse ponto, diz assim: o desejo de ir para o céu e a convicção de que esta terra é um exílio estavam fortemente ancorados na fé dos Martins. Luiz e Zé haviam dado toda a vida para esse destino, o céu. O termo exílio, sem dúvida, era a palavra mais utilizada por eles nas cartas. Exprimia o que era a prioridade para São Martin. Na educação das filhas. Nesta terra, estamos a caminho do céu, que é a verdadeira pátria. Então, veja, é uma observação que a própria Santa Teresinha faz, é que não foi apenas a vida de piedade dos pais. Isso, sem dúvida, é importante, prescindível. Né? É um elemento necessário. Mas ainda não é suficiente para fazer uma casa santa. E isso a gente vê que é uma grande tristeza quando eu ouço assim de um pai, de uma mãe, né, que tem filhos maiores, né, e diz assim: onde foi que eu errei? Essa
acho que para um pai e uma mãe, acho que é a pergunta mais dolorosa que um pai e uma mãe pode se fazer, né? Quando eu ouço isso, me dói muito, sabe? Onde foi que eu errei com esse menino? Onde foi que eu errei com essa menina? E aí você vê que são filhos de pais piedosos. E a gente também fica se perguntando, né? Mas o que é errado ali, né? Se os pais deram isso, Uhum. né? Mas então, é que precisa ainda de um ajuste fino, que a família Martã está ensinando aqui, São Luís e Santa Zélia, sobretudo, que nós precisamos, além das práticas de piedade, precisamos incutir na cabeça dos nossos filhos e na nossa própria. E essa não vale nada. Nossa. A nossa esperança não está nesta terra. A nossa felicidade não pode estar depositada aqui. Isso daqui é tudo passageiro. A nossa verdadeira pátria é o céu. E se nós formos honrados por algum motivo, né, ou se nós ganharmos, tivermos um bom emprego, ou tudo isso não vale nada. A gente tem que considerar como lixo todas essas coisas. Como diz São Filipenses 3, E uma coisa... considerei tudo, ele coloca lá todo o currículo dele. Ele tinha um currículo brilhante, né? Cidadão romano, né? Fariseu, educado aos pés de Gamaliel e tal. Enfim, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, ele vai colocando o currículo dele todo. Aí ele diz assim, sabe o que é que eu acho desse meu currículo? Lixo, esterco. Terei tudo isso como perda para poder ganhar Cristo e ser achado nele. Então, esse ponto é muito importante, e aí eu já te dou a palavra, é que além das práticas de piedade, e isso muitos casais católicos têm, mas talvez não tenham esse nível de radicalidade aqui, que é considerar como nada esta vida na Terra, e inclusive as felicidades terrenas são nada, para poder ganhar o céu. E aí você vê que elas realmente, aquelas meninas estavam dispostas a tudo. Mas te dou a palavra. E duas coisas interessantes, na hora que a gente percebe também as correspondências delas, né? Esse é um trecho, né? As correspondências delas depois que os pais morreram, especialmente nas dificuldades que a Leônia teve, as irmãs sempre estavam ali escrevendo para ela, citando justamente isso, sofrimentos, entregue a Deus, essa vida é passageira. E o foco na vida eterna, e que eles logo estariam juntos, a família toda no céu. E essa mesma pedagogia Santa Zélia usava não só na casa dela, mas também ela, e São Luís também nas cartas deles, né, nas 15, 16 cartas que ele escreveu, deixou, ela conseguia fazer isso com o irmão dela. O irmão dela ela tinha ele como uma pessoa de pouca fé. E ela ficava nas cartas que ela escrevia para ele, ela ia pedagogicamente, é interessante a gente ler as cartas dela com esse olhar. Ela ia escrevendo o dia a dia ali, relatando as coisas que aconteciam, mas ela dava uma pitada de conseguir ensiná-lo a ver a importância da vida eterna. Ah, fulano, tal coisa aconteceu, mas você viu, olha aqui, ó, casal morreu, dava valor só às futilidades, e olha só, essa vida não vale nada, o que vale é o céu. Então ela sempre estava dando esse jeito de focar e de enfatizar essa questão da importância, e também nas cartas que ela escrevia e deixou escrita para as filhas dela. Isso é muito bom ela ter deixado isso registrado, né? Ela sempre falava as filhas, que graça que a filha tal estava numa vida de piedade, de santidade, que bom, estamos conquistando. Então, assim, ela sempre tinha esse Sim, e foco esse mesmo, irmão é muito dela era mais interessante. novo do que ela, e ela o O Isidoro Guerra. E Isidoro, ela também o educou, por assim dizer, né? Por meio dessas. Você vê realmente ali um processo de conversão, porque ele, inclusive, procurava, tinha algumas namoradas, assim, ou algumas prometidas que não eram lá as mulheres mais virtuosas do mundo, e ela ficava duramente, né? Inclusive, ela é um pouco assim, até focada. Né? Muito engraçado ter esse ponto. muito Mas engraçado. justamente o que você citou aí, ó, é a carta 7 da correspondência dessa edição, né? A carta 7 ao irmão Isidoro, né? Ela faz toda uma reflexão a respeito de um episódio que aconteceu perto da casa dela, né? Da Martã ali, em Alanson ainda, né? Um casal, né? Já assim, de seus 60 anos, aposentados, os dois, né? Bem-sucedidos, com um patrimônio, comprou uma casa belíssima, comprou uma mansão para viver ali a sua aposentadoria, né?
E estavam felizes nessa casa nova e tal, né, nessa mansão e tudo. E aí, simplesmente, E que não tinha filhos, né? Também eram felizes pois porque é. não tinham filhos, né? É Aí olha o que interessante. ela. Aí vai acontecer um acidente trágico com esse casal, né? E aí olha o que ela comenta na carta, né? Em certas ocasiões de minha vida em que pude dizer a mim mesma que eu era feliz, eu não pensava nisso sem tremer, pois é certo e comprovado pela experiência que a felicidade não está sobre a terra. Não. A felicidade não pode ser encontrada aqui. É um mau sinal quando tudo prospera. Deus, em sua sabedoria, quis assim para nos fazer lembrar que a terra não é a nossa verdadeira pátria. Pois bem, aí ela vai é, contar o acidente desse casal. Né? O casal comprou lá a mansão, estava feliz da vida, eu vou viver minha aposentadoria, eu vou viver aqui 15, 20 anos nessa casa belíssima, vamos curtir a vida, né? Curtir a vida. Pois bem, houve um acidente assim trágico, eles caíram no rio e tudo, morreram os dois assim, de repente, né? Num Caíram no fosso e poço, tal. eles caíram num buraco lá, né? É, então, ou seja, ela tinha uma pedagogia, a Santa Zélia, de observar bastante os fatos da vida cotidiana, né? Muitos nós podemos ser testemunhas de historinhas como essas, assim, né? Que passam pela nossa vida. Mas se a gente não tem o olhar espiritual, a gente não sabe tirar o ensinamento aqui. Né? Então, ela sabia tirar um ensinamento espiritual, sobrenatural, de todos os pormenores da vida comum, né? Porque eles eram um casal comum, né? Trabalhavam, os dois trabalhavam e tal. É, depois a gente pode comentar também alguma coisa sobre essa questão do trabalho, né? Neles dois. Você quer falar alguma coisa? Não, Então, pode continuar. quando eles casaram, né? Eles viviam em Alençon, a cidade na França. Depois que a Santa Zélia morre, e Santa Zélia deixou a Santa Terezinha com 5 anos de idade, né? 4 anos, né? 4 para 5. É. 4,5 E para aí é 5 anos. que o São Luís vê a necessidade de se mudar de lá para Lisieux, onde já estava justamente esse Isidoro Guerrin, que foi educado pelas cartas da irmã Zélia, falecida, né? E casou com uma moça muito boa, na verdade, né? No casal, a esposa, a senhora Guerrin, a Madame Guerrin, era bastante virtuosa, né? Então, ali o São Luís viu que em Lisieux haveria um ambiente melhor para educar as filhas. E ele fez esse sacrifício de deixar tudo. Né? Ele teve que deixar a empresa da Zélia, que ela deixou, né? Também a atividade profissional dele, da joalheria. Ele teve que deixar aquela torre de reflexão, onde o Belvedere, né? Ah, O pavilhão lá onde é, ele nunca perdeu o esse gosto pavilhão, pela né? solidão e pela vida contemplativa, né? Então ele era um lugar era um lugar preferido, onde ele se recolhia para rezar e tudo. Ele escrevia coisas na parede, frases na parede, né? Deus me observa, Deus me vê, a eternidade está próxima, né? Então ele teve que largar. E ele falava também nessas frases interessantes, que nessas frases também tinha algumas que refletiam justamente esse que você falou aí, de Deus o primeiro a ser servido. Deus em tudo, Deus acima de tudo, tudo para a maior glória de Deus, ele deixava isso espalhado. Né? Olha que interessante, né? Ele deixava as frases nesse pavilhão e ficava ali para sempre estar lembrando ele também. E não só ele, né? As filhas que passavam ali, todo mundo, empregados e tudo, também bebiam dessa Exatamente. fonte, né? Olha só, sobre essa questão, então, de mudar, né, de Alençon para Lisieux, depois da morte da Zélia, e é interessante, porque nós conhecemos a Terezinha de Lisieux, né? É, é, é um, é um, é uma, como se chama isso? Um tipo de identificação que muito sutilmente indica aquela marcada pela morte da mãe, né? Porque isso que significa mudar de Lisieux, porque eles eram de Alençon, né? Mas, enfim, o fato é que foi muito custoso para ele se mudar de cidade. Ele teve que abandonar tudo, né? Mas ele fez isso pelo bem das filhas. Ele não ele não Foi um mediu calvário que ele esforços teve, né? pela educação das filhas. E, inclusive, muito contra a opinião
da sociedade ali, dos familiares, das pessoas criticavam, né? Que ele era velho, que em Alanson ele ia ganhar mais dinheiro, enfim, várias coisas. Coisas desse tipo, né? Mas ele que não tinha respeitos humanos e tudo, ele sabia, era um sujeito muito maduro e sabia muito bem o que queria. Ele dizia assim, ó, olha, ele ele explicou para as irmãs, ou para as filhas, o motivo, né? Que o fizeram mudar de idade. Ele disse, escreve Celina, desejando saber por que decidira se deixar Alanson, apesar das insistências que lhe foram feitas, ele me respondeu, eu queria subtrair-vos a influência muito mundana de algumas famílias e as ideias liberais de outras. Não. Ou seja, foi para dar um ambiente de piedade melhor para as filhas que ele fez todo esse sacrifício, né? Então, ele era um sujeito que ele não media esforços, não media sacrifício. Ele passou a vida inteira se sacrificando. Na verdade, assim, desde... Bom, a história dele no início do matrimônio já foi ele abdicando de um desejo de ser trapista para fazer a vontade de Deus, que era casar e ter filhos, né? Ele era um homem que fazia penitências assim o tempo inteiro, né? Isso que a gente conhece como a pequena via de Santa Teresinha, isso que ela chama de o tiro às alfinetadas, né? Pequenas, mas milhares de situações de penitências ao longo do dia, isso é muito dele, né? Inclusive ela fala que esse caminho da infância espiritual ela aprendeu com ele, né? E uma coisa interessante, porque como a mãe morreu muito cedo, né? De 4,5 para 5 anos, a grande influência ali para a Terezinha foi o pai, né? Nesse sentido, né? A gente tava falando, né? Porque toda essa questão, até você falou aquela questão do aspecto de militar, né? De algumas questões ali que ela tinha, na pedagogia dela, na pequena via. Então, o São Luís realmente ali, ele teve um papel muito grande, né? Nessa Sim, pequena via, né? e Que é que na Terezinha. verdade tem muito a ver com São Francisco de Sales, né? E é Joana de importante, né? Você fez Chantal, aí né? uma live sobre Santa Joana de Chantal. Então, Santa Joana de Chantal e São Francisco de Sales, dois santos ali do início do século XVII, 1600 e tal, né? Ela morre em 1620 por aí, pouco depois. Ela é Eu acho que é, não um sei se pouco acho antes, que é né? antes, se eu não me engano, acho que é antes. Ela não é uma santa assim obscura. Ela, inclusive, acrescentou muito à espiritualidade de São Francisco de Sales, né? Ela fica um pouco esquecida, assim, mas é uma grande. E ela cria então essa congregação das visitandinas, né? Com São Francisco de Sales. E isso vai ser muito importante na espiritualidade dos Martins, porque a irmã mais velha de Zélia era visitandina, né? Era muito importante essa vida de ter uma irmã religiosa na família, né? Tanto em termos do que eles lucravam com orações, né? Mas também a própria influência e o desejo da vida religiosa despertado na filha dos Martins, né? Então, ele tinha, por meio, inclusive, da, da irmã de Santa Zélia, né? Dessa cunhada, muito contato com a espiritualidade salesiana, né? Que é essa espiritualidade também que tem muito a nos comunicar para os leigos, né? Pois bem, então ele era um homem de fazer penitências o tempo inteiro. Então, assim, as filhas tentavam colocar assim o pão mais fofinho para ele e ele dava um jeito de colocar o pão duro para que né, de 3 dias e tal. E aí, até que elas perguntavam, mas por que, pai? Que o senhor nunca come um pão gostoso assim? Aí ele dizia, não, mas por acaso, esse não é o pão dos pobres? E ele era muito simples, Nossa, assim, modesto, né? Muito simples mesmo, com a simplicidade de coração. Então, a Maria, a filha mais velha, uma vez perguntou, pai, todos os homens da sua idade fumam cachimbo, por que o senhor não fuma? Aí ele disse, a gente não tem que se mortificar um pouco? Bem simples, né? uau, Mas, então, assim, procissão de Corpus Christi, ele sempre estava lá, seguindo a procissão do início ao fim, sem chapéu, né, com o sol na cabeça, eram sempre as circunstâncias mais penosas. Adoração ao Santíssimo. Adoração noturna, aí era por sorteio, o horário.
Aí caía para ele um horário bom, assim, tipo, sei lá, de 10 às 11 da noite. Ele dava um jeito de trocar por um mais difícil, de 3 às 4. Então ele ficava o tempo inteiro aproveitando as ocasiões de fazer penitência. Né? Ô, Fred, tem uma ocasião lá que Santa Zélia cita nas cartas dela, falando que vai uma visita para casa. Sim, Não sim. sei se chegou a ler essa carta. Vai uma visita para casa dela, ela fala para o irmão, fala para eles virem depois, porque nós estamos aqui no jejum das 4 têmporas, das têmporas. E o Luiz não tem como, ele é irredutível nesse jejum. Então é quarta, sexta e sábado. Então aí ela fala, convence a pessoa, essa tia que a gente gosta muito, mas deixa ela para vir semana que vem, porque o Luiz já sofreu outra vez que veio visita aqui. Eu que tive de às vezes de fazer a gentileza com a visita de comer as mesmas coisas, e o Luiz ficou muito sem graça porque ele não quis comer, né? Ele é Fazendo jejum. rigoroso. Então ela Ela estava de pensando por estar grávida. é, Mas ele. ela estava Não é? ali porque estava Assim, grávida, isso. um outro ponto muito interessante, a santificação do domingo. Esse ponto é interessante, né? Porque Isso, tá muito lá, é interessante essa um parte. terceiro mandamento da lei de Moisés, né? Do Decálogo. O terceiro mandamento, que é respeitar o domingo, santificar o domingo. E muitos de nós não temos essa delicadeza de consciência de ir aos mínimos detalhes. É porque, inclusive, se você for no Código de Direito Canônico atual, né, a gente não está dispensado de ter esse nível de preocupação que o São Luís Martin e a Santa Zélia tinham. Então, eles não compravam nada no domingo para não fazer a outra pessoa trabalhar. Né? Ou não. Então, eles não só fechavam o comércio dele, a joalheria, como eles também não compravam nada. Não saíam. E Não era sob saía. muito prejuízo que ele fechava a loja no domingo. Ele tinha uma joalheria. E na frente tinha lá um outro comércio que geralmente as pessoas vinham do campo, né? E passavam e procuravam o comércio dele, estava fechado. Né? E ele sabia que ele poderia ganhar muito mais dinheiro. E ele tinha bastante filhos, bastante pouco para Para ele, sustentar, né? ele era firme nessa questão da santificação do domingo, né? De não trabalhar no domingo. E uma vez uma pessoa, um vizinho que disse assim, mas se você abrir a porta lateral, né, você não vai causar escândalo, ninguém vai ver e tal. Olha Ele só disse o assim, jeitinho, né? Deus está vendo. E tudo com muita, assim, um homem muito rigoroso, mas também com muita simplicidade, né? O Fred, fala daquela parte que eu acho que ele era solteiro ainda, que ele se ajoelhou. Você sabe aquela que ele fala que ele se ajoelhou? Por que você fica ajoelhando na missa? Você viu essa parte que eles falam? Eu me lembro Criticam do pai ele porque ele está dele. ajoelhando na missa? Não, ele teve um episódio que acho que ele estava servindo ali, né, na questão de, não sei se foi na escola, enfim, ele ajoelhado para ação de graça, no meio da missa, né, e pergunta assim, mas por que você ajoelha tanto, tipo, até mais do que deveria? Aí ele fala assim, É, porque eu creio. Olha só, pois é. é impressionante isso, né? Então, sobre a questão da participação dele na missa, tem um depoimento muito bonito da própria Santa Teresinha, que diz assim, que ela muitas vezes ficava mais edificada em olhar para o rosto do pai dela, quando na homilia o padre falava em vida eterna, ou, né, bem-aventurança, visão beatífica e tal, que ele mal conseguia conter as lágrimas, né, ele tentava disfarçar, do que muitas vezes pelas próprias Nossa, palavras da homilia. Né? Então, que ela via no rosto do pai dela, ela viu a face de Cristo. É por isso que ela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela desenvolveu esse caminho da infância, porque ela aprendeu com o pai a amar Jesus e via Jesus no rosto do pai. Né? O pai dela era o sacrifício em pessoa. Né? É realmente uma imagem de Cristo. nossa. E ela também, um depoimento assim, muito emocionante, que ela fala, diz assim, bastava ver o meu pai rezando para ver como os santos rezam. Muito impressionante. Né? Impressionante. Então, assim, inclusive há um comentário, né, no processo de um cardeal, que era francês e tal, no processo de canonização dela, que diz assim, não, minto, eram pessoas que conheciam amigos da família, disseram assim, estão canonizando Terezinha porque não sabem quem foi o pai dela, senão estava o pai dela. Olha só.
E tem uma frase também que Terezinha diz que ela tinha razão de agradecer a Deus porque fez nascer, a fez nascer numa terra santa e toda impregnada de virginal Impressionante. perfume. Olha só que bonito. Essa é uma terra que nasceu ali, santos, né? Não só ela com certeza, mas as irmãs, todos ali estão uma família É, tem de um bem-aventurados, trecho né? aqui Santos. que o próprio Pio XII, né? O Papa Pio XII escreveu, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, aqui, ó. É, ah, antes, né? Aqui a Celina escreve assim, ó. Do livro da sabedoria na Sagrada Escritura, né? Sabedoria 3:19, que diz assim: O Senhor conduz o justo por uma via admirável. Deus lhe serviu de sombra durante o dia e é para ele a luz das estrelas durante a noite. Sabedoria 3:19. Aí a Celina diz: De tudo o que encontro de mais belo, pai, acho que isso te convém. Aí ela conta Nossa. que as irmãs, né, do colégio, as religiosas do colégio onde ela estudava com a Terezinha, disseram assim, que o teu pai parece São José, o homem justo por excelência. Quando eu quero imaginar São José, penso imediatamente no teu pai. Aí Nossa, já pensou? Santa Ouvir Terezinha, uma a dessas Santa Terezinha diz: do se pai? um pai da terra é de tal modo ideal e perfeito, como não deve ser Deus? Né? Quer dizer, a própria bondade que havia no pai dela, pela graça de Deus, né? Com a graça de Cristo, ela conseguia imaginar o que é o Pai Celeste. Né? E aí Pio XII diz assim, é Pio XII que vai fazer, inclusive, a consagração da Basílica de Lisieux. Né? Escreve Pio XII. Filha de um admirável cristão, Teresinha compreendeu, sobre os joelhos do seu pai, os tesouros de indulgência e compaixão que encerra o coração de Jesus Cristo. Dando-lhe com efeito um pai incomparável, essa expressão é da própria Teresinha, Ah, é um cuja pai bondade incomparável. era-lhe a primeira imagem da bondade do Pai Celeste, o Senhor dispunha Teresinha a penetrar melhor do que ninguém na paternidade divina. Daí essa piedade filial para com Deus, sobre a qual está inteiramente apoiada a sua pequena via espiritual. Aí a Celina continua dizendo assim: é a Teresinha cuja causa o Santo Padre Pio X começou e cuja doutrina da infância espiritual Bento XV exaltou. Essa Teresinha que Pio XI canonizou e constituiu padroeira das missões, né? A filha amada do mundo inteiro, dizia Pio XII, que né, a ela se pode aplicar verdadeiramente essa palavra do Evangelho. É pelo fruto que conhecereis a árvore. Né? Uau, Então, impressionante. ele é um homem muito grande e assim, pouco conhecido, né, eu acho. E é por isso que eu acho que Demais, eu topei fazer essa live, hein? porque essa é ser melhor conhecido. Essa família realmente. E ele teve uma cruz muito grande, né? A primeira parte dela e essa parte, né, na verdade, não foi a mudança, a cruz, né? Mas assim, ao câncer, né, da esposa, né? Porque que ele amava demais. E depois ter que largar, igual você falou, a cidade deles e ir para outra cidade, começar, né, praticamente ali com as filhas, assim, a esposa, largando toda ali aquele a lembrança, né, da própria Zélia, a casa e tudo, né? O pavilhão que ele Sim, gostava tanto foi para lá. E aí aos poucos também ele foi dando e você falando dessa árvore aí, aquela visão que ele teve, o sonho é muito interessante, né? Você lembrar aquele sonho dele que do fruto caindo, né? do, da árvore com os Que, três que frutos. ele da árvore. Então, assim, ele foi dando, além de, na verdade, a cada filha dele entrando no Carmelo, né? E cada uma indo. Ele sofria, mas ele sabia que era a vontade de Deus, né? Ele foi dando Sim. cada uma, até a última que ficou com ele, né? Até ele Veja, falecer, né? Então, eu sou pai de 3 filhas impressionante. e não tem preocupação maior para um pai do que, pelo menos um pai cristão, né? Um pai católico, um pai minimamente preocupado com as filhas, com quem as filhas vão casar, né?
de fazer um bom casamento, de casar com uma pessoa correta e tal. E São Luís Martin conseguiu casar 5 filhas com o maior partido, que é o Jesus Cristo, o esposo da alma, né? Então, realmente é um homem muito agraciado, mas isso custou a ele, porque primeiro foi a Paulina, a segunda, né? E era já meio esperado, porque ela via na tia dela, que a gente comentou, a, que era visitandina, né? Ela já, A Maria que ela já, Maria a Dosipé. Paulina já namorava a vida religiosa, digamos assim. E, e pronto, mas aí ela entrou no Carmelo, ele tomou um susto, porque ela disse, mas você tem saúde suficiente para aguentar o Carmelo, que a regra é exigente, né? É rigorosa a vida no Carmelo. E quando ele viu que era vontade de Deus, ele, né, nunca pôs obstáculo. Depois a Maria, quer dizer, depois que, né, que a Santa Teresinha se curou daquela doença misteriosa que ela teve, uma crise de histeria e tal. E é que Nossa Senhora sorri para ela, né, naquela imagem e tudo. Aí, pouco tempo depois, a Maria quer entrar também no Carmelo. E ele sentiu bastante, porque era mais velha e ele achava que ela que ia ajudar a assumir um pouco o papel da Zélia em termos de cuidar das mais novas, né, e de governar a casa. E aí, quando ela deu essa notícia para ele abraçou assim, né? Abraçou, porque na verdade ele estava disfarçando, porque ele estava chorando, ele não queria que ela visse, né? Então ele era de uma delicadeza assim, muito grande, né? Ele tinha um porte assim de príncipe, digamos assim. Ele era um homem bastante nobre assim em tudo. E depois foi Terezinha, logo depois, a rainha, a minha rainha e tal. E ela com 14 anos e tal, uma coisa, né, bastante precoce, mas quando ele viu que era a vontade de Deus mesmo, e ela defendeu a causa dela assim, com tanta energia e convicção, ele Bem a causa dela e defendido. foram ao superior dos carmelitas. Ele disse, negativo, ela é muito jovem. Aí ele foi ao bispo, e o bispo tentava demover a Terezinha, mas você é uma menina, você tem que cuidar do seu pai, não sei o que. Ele disse, não, por mim não. E ele ficava argumentando a favor dela. E ele chegou aí com ela a Roma para falar com o Papa 13, né? Então ele batalhou para ela entrar no Carmelo, né? E aí comenta justamente, deixa eu ler um trechinho aqui muito bonito, que o Isidoro Guerrin comenta, né? Fala de uma árvore, o Isidoro Guerrin, que é o cunhado dele, né? Eu vi uma árvore essa frondosa, né? Com 5 belos frutos, né? O menino Jesus, a caminho, né, do Egito, na sua fuga para o Egito, pegava um fruto e a árvore generosamente se inclinava e entregava um fruto ao menino Jesus. E isso aconteceu 3 vezes, né? Então eram as 3 filhas que tinham entrado na vida religiosa. Depois, uma outra pessoa comenta assim, né? Abraão ofereceu um Isaque. Aqui está quem é maior que Abraão, que ofereceu 3 Isaques, né? Aí ele, na maior humildade, disse assim, não. Se eu fosse Abraão, eu ia demorar muito tempo com aquela faca até o anjo chegar com o carneiro. Mas bem, esse homem, então, que já tinha colocado já tinha confiado as 3 filhas à vida religiosa, né? Já tinha casado as 3 filhas com Cristo. Esse homem volta a Alençon e ele, inclusive, tinha um dinheiro guardado. E aí ele paga a construção de um altar novo, um altar lateral. E ele é celebrada a missa de inauguração do altar e ele mesmo se oferece a Deus como alma vítima e ele faz uma oração que é uma coisa inacreditável. Ele diz assim: Senhor, eu sou muito feliz. Eu não sofri por ti. Eu quero me imolar. Eu quero me sacrificar. Isso é uma coisa muito impressionante. Porque, em primeiro lugar, o homem passou a vida fazendo penitência. Como eu contei, ele não comia um pão assim, mais fofinho. Sempre era o pior. Ele ia capinar, né? Ele odiava a jardinagem, mas ele fazia sempre por dever. Né? A Celina fala, por virtude ele fazia. Aí ele estava lá, num calor
infernal, elas chegavam com um suco, né? Ele não tinha quem fizesse ele tomar. Né? Era só por muita insistência e tal que ele tomava. Então ele fazia penitência o tempo todo. Aí perdeu a esposa, ficou viúvo, cuidando de 5 filhas. Né? Se mudou para poder dar uma vida de piedade melhor, um ambiente moral mais sadio para as filhas. Uhum. E deixando tudo que a gente já comentou, deixando tudo para trás. Né? Imolou, por assim dizer, os seus 3 Isaques, né? As suas 3 filhas que poderiam estar cuidando dele na velhice, entraram no Carmelo. Aí ele faz uma oração dessa: eu não sofri. E Santa Zélia falava também, ela falava que queria ser muito santa, mas ela não sabia como, porque ela perdeu muito tempo até aquele momento, ela já tava ali nos últimos anos de vida, e ela falava que já tinha perdido tanto tempo e não tinha feito nada que seria suficiente para ela ser santa. E ela falava da importância também dos pequenos sofrimentos, né? Essa questão da pedagogia deles, oferecer todos os sacrifícios para expiar as penas do purgatório, né? Exato. Para não ficar no E purgatório. Ela já falava já muito a gente isso. comenta essa questão do que foi esse ato de sacrifício que ele ofereceu nesse altar, nessa oração, que é justamente a questão da doença dele, né? Mas vamos ver aqui em pequeno, isso é um grande ato de sacrifício. Mas vamos ver os pequenos, né? Porque muitas vezes os pequenos estão ao nosso alcance. Por exemplo, comenta Celina a respeito da educação que ele dava, né, às filhas. O amor próprio, o vitimismo, mesmo em suas menores manifestações, era banido, né? Quantas vezes aconteceu assim de eu perceber até uma situação de vitimismo assim entre as minhas crianças e tudo e não corrigir imediatamente, né? Então ele era muito cuidadoso nos detalhes, né? Então a questão da modéstia nem se fala, né? Quando eles iam a caminho da missa e tal, ele sempre estava observando para que e alertava que elas não olhassem pela janela das casas, né? Guardar o olhar, né? Jamais uma palavra grosseira, nem digo indecente, que estava totalmente fora da casa dos Martins, mas uma palavra grosseira, uma palavra mais rude, terminantemente proibido, né? Ele era muito afetuoso, mas também é muito firme na educação delas. Você quer comentar mais alguma coisa? Isso. Não, uma coisa interessante que ele fazia também nessa questão quando eles se casaram lá, essa questão do Tobias aí que você falou, do sacrifício e tudo, que eu acho que era uma interessante, uma prefiguração, assim, eu não sei. Mas ele deu para Zélia, ao casar, uma medalha de Tobias e Sara. Ele cunhou a medalha. Olha só que interessante, né? E a importância lá com o anjo, com o arcanjo Rafael fala para que eles tenham, né, que quando se casa tem que ter Deus acima, né, como centro da relação, né? Senão é como Exato. o burro e o cavalo. Então ele dá esse medalhão, um simbolismo aí muito grande que Deus, olha, nós aqui, Deus, o demônio não tem vez, né? Deus está em primeiro lugar. Então sempre nesses pequenos detalhes Sim. aí eles colocando Um isso, né, outro na fato vida que a deles. Celina conta nessa biografia é o seguinte: certo dia à beira-mar, um casal admirava o espetáculo de uma tão linda menina, que era Terezinha, acompanhado por um ancião. E com muitos elogios perguntou-lhe se a criança era sua. Respondendo afirmativamente, ele, que é o São Luís Martin, fez sinal para que não a elogiassem na frente dela, né, para ela não ficar Olha vaidosa. só. Então, veja, são pequenas coisas, mas que fazem a diferença no cômputo final. Né? Porque a educação está, sem dúvida, está nos princípios, né? Digamos assim, nas colunas que a gente precisa colocar. Mas, justamente, esses detalhes são decorrência dos princípios. Né? Se eu não tenho filme esses princípios, esses pequenos, acaba que eu não faço, né? Esses vai, né? Eu não aproveito essas oportunidades no dia a dia Atento com esse olhar atento de sim, aproveitar essas situações e dar ali, muitas vezes, sem até uma correção explícita, mas ali aproveitar uma oportunidade para
daquela situação e dar ali um ensinamento de uma virtude, de Sim. de um Pois valor, é. né? E, então, isso é bem interessante de ver, né? Esses detalhes na vida que, felizmente, nós temos muitos livros, como eu comentei no início, a história de uma família, né? A própria história de uma alma, e esses livros sobre o casal que vai dando as cartas da Santa Zélia, que vão dando essas observações de pormenores que fazem a diferença, né? Só um parênteses aqui, né? Tem um outro livro aqui muito interessante sobre a educação do São João Crisóstomo, em que ele fala, por exemplo, que não se deve acostumar o jovem, as crianças, então, a usar perfume. Eu disse assim, mas por que isso, né? Bom, ele vai discorrer. É porque isso superexcita os sentidos do Sim, olfato, né? interessante. Então, na verdade, como nós não queremos dar para os nossos filhos uma satisfação, né, dos sentidos, do que é sensitivo, do que é sensual, né? No sentido da sensualidade, dos sentidos mesmo, da vida animal que há em nós queremos despertar por algo que é invisível, imaterial, que é o céu e tal. Então, nós não podemos cercar a criança de hiperestímulos sensitivos, né? Então, mas só se você entende o princípio, é que você vê que não é bobagem que ele está falando. Não é exagero, né? Então, na vida dos Martin, a gente vê esses princípios muito claros, Deus o primeiro a ser servido, a educação para o céu, a liturgia do lar e tal, todos esses elementos que a gente comentou no início da live, e aí você vai ver o desdobramento disso nos detalhes, né? E a importância também, alguns aspectos dessa pedagogia, que é essa questão da vida deles, do primeiro a ser servido, eles viviam nessas práticas de piedades, eles tinham a questão dos tempos litúrgicos, Santa Zélia e ele, ela, no caso, enfeitar a casa, flores no mês de maio. Eu até agora brinquei esses dias aí, falando fazer um desafio para as mães aí postarem aí fotos, da enfeitar aí um altar para Nossa Senhora. Ela fazia eles faziam a prática de Maio com Maria, todos os dias fazendo reflexões. Algumas vezes ela ia para a própria igreja. Então, assim, eles viviam esses tempos, né, que a igreja tem tão lindamente definidos, e essas espiritualidades no dia deles de forma natural, de forma, assim, bem tranquila, assim, corriqueira, não é corriqueira não, mas assim, tranquila e de forma assim, a inserir ali na vida dos dois, do dia a dia, né? Cotidiana. E dando valor a isso, né? Essa questão do primeiro a ser servido. Olha, não é só de boca que eles estão falando. Olha, tá dando importância aqui para Maria. Tá indo na missa da Santa Zélia às 5h30 da manhã. Tá indo nas vésperas da tarde. São Luís fazendo jejum. Então, assim, então os filhos vendo isso aí, tá adubando essa terra, né? Que é ali que gerou essas santas. Né? Então a gente pode se inspirar neles aí também nesse sentido, né? De estar vivendo, né, essa espiritualidade que a igreja, tão como Sim. mãe, nos dá. E Né? um outro ponto que eu gostaria de destacar, Mônica, na questão da pedagogia, como nós estamos chamando, de São Luís e Santa Zélia, todo esse ambiente de violência no lar, que nós não podemos esquecer, e isso afeta a educação dos nossos filhos, é a concórdia do casal. Né? Então a gente vê assim, vou falar aqui uma coisa que é óbvia para muitas pessoas que estão aqui, mas eu acho que vale a pena comentar. Um marido jamais pode desautorizar a esposa na frente dos filhos e vice-versa. Né? Se um cônjuge desautoriza o outro na frente das crianças, como é que vai ficar a cabeça dessas crianças? Né? Não existe harmonia no casal, então a criança sabe como aproveitar isso e manipular. Né? As crianças são bem espertas. Então, o que a gente vai ver na vida do casal Martin é o oposto disso, né? Uma concórdia absoluta. Você vê, por exemplo, né, aqui a Celina escreve assim, ó, entre os meus pais reinava perfeita união de coração e de pensamentos. Claro, agora isso vinha de quê? Vinha da fé, da esperança, da caridade, né? Porque se você ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo depois do Pentecostes, né? Os cristãos, eles formavam comunidades, eles chegavam e entregavam tudo a São Pedro, né? E viviam em perfeita unidade de coração. O Atos dos Apóstolos repete isso.
os cristãos têm perfeita unidade de coração. Ora, de onde vem essa união? Vem da caridade. É a própria caridade que, por sua vez, nasce da fé. Então, como os dois eram muito adiantados na vida espiritual, eles desenvolveram a fé e a caridade, eles viviam essa concórdia. Aí, olha como um deles se referia ao outro, né? Meu pai nos falava muitas vezes de nossa Santa Mãe, como ele a chamava. Vossa Santa Mãe. Uau. Esta, Só, né? por sua vez, escrevia ao seu irmão. Então, uma carta da Zélia ao Isidoro Guerrero. Que homem santo é o meu marido. Eu desejo um igual a todas as mulheres. Né? Impressionante A essa união carta que ela fala, né? perfeita desses pais, comenta Celina, modelos, estava sempre orientada para o pensamento da vida eterna. Né? Pode-se julgar por esta observação feita por ocasião da doença da nossa irmã Leônia. Né? A Leônia era cheia de probleminhas, né? Tadinho. Nos seus 2 primeiros anos, ela tinha 2 anos de idade, a Leônia, esteve entre a vida e a morte. Animados por nossa tia visitandina, a irmã Maria Dositeia, solicitaram a intervenção de Santa Margarida Maria Alacoque, rezando assim: se for para ela se tornar santa, curai-a. Se não for... Eu rio dessa passagem muito porque eu acho que você vai falar, né? Mas eu acho essa passagem muito engraçada mais à frente, mas vai aí, o depois que eu não falo. significa que eles não gostassem dos filhos, ao contrário. O Luiz Martin irá, esta manhã, fazer uma peregrinação por intenção de Maria. Parte deseja voltar em jejum. Quer fazer penitência para que Nosso Senhor o ouça. São 6 léguas a pé. Isso ele fazia o tempo inteiro também. Ele fazia muitas, Olha só. muitas... Gente, eu tô rindo, mas não é rindo do sacrifício, não. É porque Santa Zélia era tão... Entendeu? A gente fala que ela era, às vezes, ela era abusada, um abusado bom, né? Quando Leânia já estava maior e tudo, quando a irmã dela estava perto de falecer ali, já avisaram que ela estava ali nos últimos, né? Ela foi visitar a irmã. E aí ela falou assim, olha, quando você... Ela certeza que a irmã era santa, né? Ela tinha essa certeza que a irmã vivia uma vida de santidade, né? Então, e ela falou, você, quando chegar lá no céu, você fala para Nossa Senhora que ela me ajude aqui, porque quando eu estava grávida, eu pedi uma alminha piedosa, uma alminha para ser santa, e a Leônia não está nesse caminho. E avisa também a Maria de Alacoque que ela foi a que me deu a graça da cura da Leônia, para ela resolver essa questão, porque eu não tô com remédio aqui. Então, ela e a irmã, ali nas últimas, ainda chamou, brincou com os eles. Zélia, como é que você fala isso? Não, mas é verdade, você chegando lá no céu, resolve isso para mim. Tanto é que quando ela chega, quando ela morre, pouco tempo depois a Leônia dá sinais assim bem grandes assim de mudança, né? Ali na sua forma de vida. Né? E, inclusive, né, esse ponto também que a Terezinha tinha muita certeza da santidade do pai dela, que ela pede um sinal a Jesus. Porque a Celina queria entrar no Carmelo, mas já havia 4 irmãs, né? Já havia 3, né? Elas seriam 4. Então, ali é muita proximidade de parentesco no mesmo convento e tal. E aí ela pede a Jesus, um sinal de que meu pai está no céu, é se aceitarem a Celina. E diz que ela terminou de fazer essa oração e a madre mandou chamá-la e disse, me arrependi do que eu disse e tal, começou a chorar. Seu pai era um santo e tal, pode mandar trazer Celina para cá. Nossa. Ela nota isso, né? Mas assim, voltando aqui a alguns aspectos pedagógicos. Então, esses detalhes, né, que eu estava comentando. Na mesa, claro, exigiam-se maneiras perfeitas. Em que consistia isso? Não se podia fazer careta diante da comida que se gostava menos. Você veja, isso aqui é uma forma que a gente pode aplicar a pequena via com os nossos filhos. Né? Não gosta de alface? Come e faça penitência. Né? Coma só para fazer penitência. Isso é bom para os sanguíneos também. Papai ensinava-nos, conta ela, a não deixar para o dia seguinte o que podíamos fazer no mesmo dia. Né? Ele nunca se sentava, nunca cruzava as pernas, ele nunca se sentava de uma maneira mais cômoda. Assim. Ele sempre procurava
Quer dizer, isso é a própria Pequena Via, né, de Santa Teresinha, aprendeu com ele esse tal martírio às alfinetadas. Essas 1001 situações do dia onde podemos fazer penitência, né? Pequenas penitências. Que mais? E da educação e da pedagogia deles aí, acho que alguns pontos que você já falou, né? Se é Deus o primeiro a ser servido. Ah, uma coisa interessante que eu falei aqui, que a Santa Zélia fazia e que Santa Teresinha pegou para a sua pequena via aquela questão do texto das práticas. Ela contava ali, e Leone, inclusive, ela fazia com Leone essa contagem de quantas boas práticas, atos bons elas conseguiam fazer no dia, e ao final do dia, à noite, iam ver quantos tinham feito. Então, ali, isso era um assunto que estava entre as meninas ao longo do dia, tipo assim, você fez quantas? Assim, conversando quantas práticas tinha feito e tal, e provavelmente mostrando ali o tercinho, quantos que tinham passado ou não. E as próprias pessoas que trabalhavam na casa dela também acabavam bebendo dessa fonte também, né? Um dia, ela olhando pela janela, ela viu a Luísa, que era a moça que cuidava lá, conversando com as meninas justamente sobre essa questão das práticas. As meninas perguntando quantas práticas ela tinha feito, alguma coisa assim. E isso foi ali. E quando Terezinha estava se preparando, como a mãe morreu, ela era muito jovem, né? A irmã, não sei se foi Celina ou Paulina, mandou para Terezinha um terço das práticas, para que ela exercitasse se preparando para a primeira comunhão dela. Então, e ela levou consigo no Carmelo. Ela fazia isso, às vezes que ela fazia, ela contava ali também, né? Como um hábito ali, para ver se ela estava progredindo Exato. ou não. Né? É, então, Interessante. essa entrada das filhas no Carmelo, né? Então, entra a Paulina, depois a Maria e depois Terezinha. Então ficam Leônia e Celina. Ele nunca desconfiava que Celina também ia querer entrar, né? E Leônia tinha feito já umas tentativas meio atabalhoadas, inclusive ela foi das Algumas. pistas e pulou o muro e ficou lá e tal. Mas ele sabia que aquilo não ia muito para frente e tal. Depois, sei lá, algumas semanas depois ele foi lá buscá-la, tadinha, e abraçou-a e tal, a consolou, enfim. Mas a Celina ele não desconfiava, né? E a própria Celina ocultava esse desejo de seguir a vida religiosa porque ele estava velhinho, né? E doente e tal. Inclusive, a Celina pintava muito bem. Ela realmente era um talento. Você vê, procurem depois aí no Google Imagens, as pinturas da Celina. Tem algumas que você pensa até que a fotografia não é a pintura da Celina. Tem a imagem muito bonita, né? De São Luís Martã com Santa Terezinha aos 15 anos. Pois bem, e aí ela tinha feito um quadro belíssimo. E ele disse, nossa, mas isso está muito bonito. Olha, eu tenho aqui um dinheiro guardado para fazer a sua matrícula naquele curso lá em Paris. Aí ela disse que não sabe o que veio no coração dela. Ela disse assim, não, papai, não quero. Aí falou, como não? Eu quero ser carmelita. Aí, você Aí, também? mais uma, né? Então, assim, Você também. ele era santo que não custou para ele. Entendeu? Custou muito. Mas é que não. E ele Com abria mão de certeza. tudo, assim. Ele era muito desprendido. Mas custava. Então, um outro episódio muito bonito que a Celina conta é que, olha aqui, eu desejei, conta a Celina, possuir o crucifixo de cobre que estava no seu quarto, ignorando que esse crucifixo lhe fora dado por Maria quando ela entrou no claustro. Né? Ou seja, era o crucifixo que ele tinha como, ademais, esse aspecto afetivo, porque era a recordação da entrada da Maria no Carmelo. E a Celina pediu de presente. Aí ele hesitou. Mas, um dia de setembro, durante a missa, tendo relido uma oração que eu lhe passara, ele me disse baixinho, eu te dou o meu Cristo. É incrível como ele Uau. vai se desprendendo dentro de tudo, assim, sabe? É uma coisa, né? E uma coisa interessante também no calvário que ele teve da saúde dele, né? Que ele teve ali, foi para a clínica, para aquela clínica psiquiatra e tudo. E eu vi um dia desses falando que lá ele tinha episódios de lucidez, de lucidez.
E nesses episódios, ele fazia apostolado com as pessoas que estavam lá. Certa vez, a irmã religiosa que cuidava perguntou, naquele momento ali que ele estava lúcido, se ele não queria, se você preferia estar fazendo apostolado em outro lugar, né? Aí ele fala, não, Deus me quer aqui, né? Naqueles É, momentos ali que ele tinha lucidez. E ele, inteligente, vendo que ele estava ali naquele calvário, né? Ele sabia ali em momentos que ele estava ali, pois já não tinha noção das coisas, né? Chegou a sumir na rua, foi pego, foi nesse momento que botaram ele lá, né? Então, assim, uma cruz muito grande, né? Para quem cuidava ali, né? Tinha noção ali do ser, né? Da sua pessoa ali, saber que estava ali com aquela doença, assim. Então, ele estava vendo ali aquele momento que ele entregou ali naquela oração, né? Provavelmente, com né? A certeza, cruz essa ali, doença não foi um acidente sofrimento. de percurso. Essa doença foi o resultado daquela oração que ele fez lá na Notre Dame de Alençon, diante daquele altar novo, em que ele se imolou. E Santa Teresinha sabia que ele ia fazer essa oferta a Deus. Né? Eu já comentei aqui que a oração dele foi assim: meu Deus é demais. Sim, eu sou muito feliz. Não é possível ir assim para o céu. Quero sofrer alguma coisa por vós. E aí ele conta: e ofereci-me. A Santa Teresinha sabia dessa oferta. No dia que ele enlouquece, Santa Teresinha adivinhou misticamente, assim, até o dia em que ele enlouqueceu. E ela escreve: hoje é a nossa grande riqueza, é um grande triunfo da nossa família. O dia que ele enlouqueceu. Mas basta você conhecer a vida dos santos, é que você sabe que para eles a cruz é que é o triunfo, né? E de tal modo essa doença foi vontade de Deus e foi o resultado dessa oração que Deus fez de um jeito muito especial, porque ele enlouqueceu, mas ele tinha intervalos de lucidez. Ou seja, ele percebia que ele estava louco, o que era mais doloroso ainda. Porque uma Nossa, vez, num desses que coisa, né? momentos, a Celina falou assim: pai, existe um homem muito honrado, assim, assim, assado, que enlouqueceu, né, e tal. E começou a andar maltrapilho pela rua, e desapareceu de casa, e ficou alienado e tal. Aí ele não entendeu o que estava falando dele, mas assim, deve ter sido um grande sofrimento para esse homem, porque não existe sofrimento maior do que a loucura, a vergonha, né? Quer dizer, ele não sabia que estava falando dele, Nossa. mas dava para ver o quanto ele prezava a sanidade mental, né? Alguém perguntou aí qual doença que ele tinha. Ele tinha anotei aqui, arteriosclerose cerebral. Ele teve insuficiência renal nesse período e problemas na próstata também. Então, ele teve um trio ali Sim. de complicações Algumas ali na pessoas saúde perguntaram dele. aqui mais cedo se a live vai ficar salva. Vai ficar. Exatamente. Vai ficar Então, salvo, para quem vai ficar chegou salvo assim. depois, veja lá, volte depois da live, volte lá no início, onde eu coloquei a bibliografia para vocês se aprofundarem mais na vida do casal Martã. Tem um destaque também que eu coloquei, eu acho que tá aí, se eu não me engano, desses livros, tá, Frederico? Só não tem daquele último que você falou, que é o foi dos primeiros Sim, livros, né? Da Piá, né? Do Piá, sim. da família Martin. Então, é, então Vamos. ele enlouqueceu, né? E ele chegou a desaparecer de casa uns 3 dias. Foi encontrado 3 dias depois, pro desespero de todo mundo e tal. E o cúmulo da coisa foi quando ele pegou uma arma e imaginou que estava numa guerra e precisava É. defender as filhas. Até isso é bonitinho, né, nesse aspecto. E interessante essa questão da guerra não foi à toa, porque eles passaram na época lá a Guerra Sim, Franco-Prussiana, se eu não me engano, que soldados ocuparam a casa deles, viveram lá por um tempo, lá no andar da casa, lá no térreo, lá, eles sim, tiveram que conviver com essa situação, né? Então pode ser entre que ele tenha 1971. relembrado isso, Tem um revivido detalhe isso. interessante sobre esse episódio da guerra, é que ele chegou a lutar com um soldado prussiano lá que roubou o relógio dele e tal. Enfim, aí ele apresentou a queixa lá na polícia, né?
Só que quando ele soube que um outro soldado prussiano, lá na França, tinha sido condenado à morte por roubar ovos, ele retirou a queixa contra o ladrão, entendeu? Então, ele tem... É muito interessante, assim, ver a prudência de São Luís Martin. Né? Isso que a gente chama nas 4 virtudes cardeais. É interessante ver a questão da prudência. Né? Ele tinha, assim, o ajuste fino, o equilíbrio das situações, né? Do que fazer. Então, se por um lado ele era um homem assim muito firme, né? Ele era muito carinhoso, mas muito firme, né? Então, aqui teve um episódio em que as pessoas estavam precisando, estavam com medo de uns revolucionários que poderiam hostilizá-los, assim, né? E aí ele pegou e foi na frente do grupo, assim, e enfrentou, assim, os caras, e os caras, na verdade, desviaram, né? Então ele tinha, assim, vários episódios em que ele demonstra assim, não ter respeitos humanos para defender a fé. Mas, ao mesmo tempo, um episódio dentro do trem em que as meninas estavam querendo olhar a paisagem e tinha o grupo que estava ali naquele vagão, queria convidar as meninas para jogar cartas e não sei o quê. E elas não queriam. E aí ele defendeu as meninas assim, não, deixa elas em paz, não sei o que e tal. Uma coisa assim. E aí um deles falou, são fariseus que ficam rezando, não sei o que e tal. Aí ele notou uma certa hostilidade contra a religião, né? E aí, nesse momento, ele passou a tratar o sujeito com mais civilidade ainda, para mostrar bondade, sabe? Então, ele tinha assim, esse tato. Uma coragem também fora do comum. Uma vez, a casa da vizinha pegou fogo, e a vizinha era uma senhora irlandesa que morava lá e tal. Ele entrou sozinho, sem bombeiro, sem nada, para salvar a mulher. E depois que salvou a mulher, ainda foi salvar os móveis da mulher. E quando as pessoas gritavam incêndio, incêndio para os bombeiros virem, ele proibiu de gritar, porque podia chamar ladrão e os ladrões chegarem antes dos bombeiros. E ele estava lá salvando as coisas da mulher. Então, assim, aí teve uma amiga da Celina que comentou, né? Pois quando tem incêndio lá perto de casa, o papai é o primeiro que se esconde debaixo da... Ai, impressionante. E aqui tá interessante aqui também, ó, quando a Celina, em visita ao seu pai no sanatório de Caém, disse a ele que todos estavam fazendo uma novena a São José, pedindo a sua cura, ele estava ali no momento de lucidez, ele falou, não necessita pedir isso, mas somente a Exato. vontade do bom Deus. E Santa Zélia também. Santa Zélia não queria que pedisse pela cura dela, né? Ela sempre falava, né? Enfim, quando ela foi a Lourdes, por insistência da família, ela queria... Quando ela começou a pedir pela saúde dela, ela pediu porque ela viu que a Leônia estava dando problema, né? Na educação da Leônia. Ela falou, não, senhor, que o senhor me conceda a vida até que eu consiga, só a mãe para ajudar a filha que está com esse desvio. Então, aí quando ela vai a Lourdes, que estava ali nas últimas mesmo, ali nos últimos meses de vida, ela volta dessa viagem, ela fala, não consegui a minha cura, mas ela ofereceu, ela falou assim, se eu não conseguir a minha cura, Senhor, que o Senhor consiga essa graça da Leônia, da mudança, né, da Leônia. E nessa viagem ela também tem o sinal de que a Maria mais velha teria ali aptidão para estar cuidando da família, né? Das funções ali da casa, né? Até quando ela vá para o convento, né? Interessante. Exato. A morte da Zélia é uma coisa muito emocionante, né? Nesse livro aqui, da Leônia, esse livro do próprio autor da História de uma Família, né? O padre Stefani. Se escreve Piat, com T. Ele vai contar, né, como essa entrega da Zélia, né? Em que ela disse, se Deus está me levando é porque eu não sou mais necessário. Eu só fico assim com uma inclinação de ficar na terra por causa de Leônia. Mas se Deus está me levando, ela tem uma confiança total. Isso é uma coisa muito... impressionante.
É uma coisa para nos fazer pensar, né? Como ela tinha uma confiança mesmo nessa ação de Deus, nas pequenas coisas, nas novenas que ela fazia, e quando os filhos pequenos eram falecidos, os outros 4 que morreram pequenos, ela pedia a intercessão deles Isso, nas situações do dia a dia. E uma das curas que foi ela dá a um filho José que faleceu. Ela pediu a isso. Então tem intercessão um do espírito José dela e em que ela fala foi. assim, bom, se Deus está me levando é porque o meu trabalho com a minha família vai ser agora, vai ser do lado de lá que eu vou. Então, isso é muito interessante. Santo Tomás de Aquino fala, né, que a fé é uma incoatio vita eterna, ou seja, a fé já é o começo da vida eterna. Santo Tomás diz, a diferença entre a fé, entre a vida eterna aqui e no céu, é a diferença de que aqui nós não estamos vendo e lá nós vamos ver. É só uma questão do visível e do invisível. Mas a vida é a mesma, porque é a vida da graça, né? Lá é na glória. Mas aqui já é o começo. Então, assim, para eles não tinha muita diferença. Por isso, Santa Teresinha fala assim: eu vou passar meu céu fazendo bem sobre a terra. Né? E, então, essa conexão do céu com a terra, né? O modo como eles viam. É a terra como apenas aqui um ensaio, né? Do que vai ser a visão do céu. Então, assim, ó, então, é de lá do céu que eu vou começar, eu vou interceder. Né? Essa... E essa certeza de que eles iam estar lá, que eles iam se ver, né? Tem um episódio já tá passando aí do seu horário aí, do Frederico, mas tem um episódio muito interessante que Santa Zélia, acho que ela estava lendo alguma passagem de um santo, não vou lembrar qual santo. Ah, foi Santa Francisca Romana, se eu não me engano, que ela tem a visão do filho pequeno, que aparece para Francisca Romana e que Francisca Romana recebe um arcanjo, né, um anjo, outro anjo para, enfim, que vai guiá-la, né, na vida dela, enfim. E aí, na hora que ela vê o filho, ela pergunta se o filho tem saudade dela no céu, se lembra dela no céu, alguma coisa assim, eu não lembro a frase específica. E o filho dá a entender assim que não, mamãe, lá na eternidade não tem isso. A gente não tem essa saudade assim, né? Mas assim, com essa visão de eternidade, eu não sinto porque não tem essa realidade. E a Santa Zélia ouviu aquilo e ela comentou com os da casa. E ela ficou assim, mas é impossível, como é que os meus 4 estão lá e não lembram de mim? Tal e tal. E ela ficou, eles não têm saudade de mim. E ficou uma piada interna, assim, ficou assim, da família, ir para o vizinho e tal. E eu pegando no pé de Santa Zélia, assim, que os filhos, né, já que ela tinha ficado assim, tão assim com aquela situação da santa, e para vocês perceberem como que era a vida deles. Eles liam a vida dos santos, comentavam entre si, e era aquilo ali, né? Tem um episódio também que ela tá lendo sobre Joana de Chantal, por causa das visitandinas, e ela lê 2 livros. Tem um livro que ela lê, ela passa 15 dias. E esses 15 dias ela tá comentando com toda a família sobre essa questão de Joana de Chantal, Francisco de Sales e tal. E aí a empregada fala assim, quando ela fala que pediu outro livro, ela fala assim, ai meu Deus, mais um, mas vamos ficar mais 15 dias ouvindo de São Francisco, de Santa Joana de Chantal e São Francisco de Sales. Então assim, tudo que ela lia, ela também ia ali conversando com São Luís, né? Então ali naquele Ou seja, ritmo, né, da eles família. viviam, Muito como eu falei no interessante. início da live, imersos numa atmosfera sobrenatural. Né? O assunto da Isso. casa era a santidade, era o reino dos céus. Aquilo que vai dizer São Paulo em Filipenses E 3:20. hoje, A nossa conversação está nos céus. Então, qual é para a gente ficar falando de futebol? Não, isso não interessa, isso é perda de tempo, entendeu? A gente tem que falar de reino dos céus, esse é o assunto que a gente quer. Então, onde está o teu tesouro, aí está o coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio, diz Nosso Senhor, né? Mateus 12. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você está cheio de reino do céu, você vai querer falar mesmo desse assunto. Né? O resto... e eles, o resto, para finalizar assim, né, Frederico? Teve ela também, a Santa Zélia, assim, eles participavam lá eles eram ela era da Ordem Terceira, se eu não me engano, das Clarissas. Eles conversavam, eles faziam parte ai, gente, esqueci o nome, de grupos de pessoas, eles davam um nome específico lá, esqueci o nome. De católicos lá, confraria, né? Confrarias, São Luís tinha uma confraria, participava. Mas, assim, sempre os eventos, as atividades, eles sempre tinham essa preocupação, inclusive com as filhas, às vezes mais velhas. Queria ir para alguma casa, alguma festa, algum convite de alguma amiga, ela sempre se preocupava com isso. Ela falava assim, nossa, eu vou deixar a minha filha aí nesse local hoje,
por causa daquela mulher que tá com uma filha precisando de ajuda. Ela é uma menina boa, mas ela não tá sabendo, ela tá, não é que está se perdendo, mas ela estava um pouco desviada. Então ela vou deixar a Maria ir lá, mas porque eu sei que Maria tem raízes e vai conseguir de alguma forma ajudar. Mas mesmo assim eu não vou deixar muito, eu vou deixar ir lá uma vez só, porque eu tô vendo que ela tá precisando, mas que ela não me peça Sim, muitas vezes que eu não vou deixar, mais ou menos isso, né? Ela exato. sabia lidar ali, conhecia sua filha. Por exemplo, ela não ia deixar a Leônia, por exemplo, né? Porque a Leônia, ela sabia que tinha ali as suas limitações nesse sentido, né? Na firmeza e algumas coisas. E ela ia, muitas vezes, ficava longe de São Luís, e esse amor que eles tinham pro outro, né? De estar próximo. Aí lá no irmão dela, levando ele pra assim, não é festas, mas assim, encontros com outras famílias, jantares, marcando evento, teatro e tal. E ela não, ela tava, mas não tava. As meninas estavam ali aproveitando, mas a cabeça dela tava lá em São Luís, né? Com saudade de São Luís, escrevendo para ele, né? E sempre dando esse parecia dois pombinhos, assim, né? Recém-casados, as correspondências dos dois, né? Desse amor que eles tinham também, né? É a importância para a criação Sim. dos filhos, né? Para a gente Esse aprender aí aspecto que também, ó, você com um comentou da casal. Maria, desse episódio com a Maria, também aparece numa carta dela ao Isidoro Guerrin, o irmão dela, mais novo, em que ela diz assim: você está em Paris, você não tem piedade suficiente para estar em você, É é justamente. muita tentação aí, isso é a capital, né? A metrópole da França e tal. É, Luiz está preocupado, porque ele morou em Paris e ele passou por muitas Ele sabe dos tentações aí e problemas, né? tal. Ele diz que sem vida de oração suficiente, bastante, você não resiste. Olha que interessante. Aí ele conta ao Luiz, São Luís Martão o que, que foi. Tinha gente da filantropia, né, que montava grupos filantrópicos dentro da igreja, mas na verdade era maçônico. A parte de Uau, caridade essa aos pobres era só parte eu para não atrair as sabia. pessoas para a maçonaria, né? Então, ele percebeu, com alguma dificuldade, mas ele percebeu e tal. E ele vivia se desvencilhando assim, desses grupos sociais e tal. Um outro aspecto que eu achei interessante comentar aqui, para antes da gente fechar a live, é a questão das leituras dele, porque tem a ver com a frase de São Paulo que eu citei, né? Nossa conversação está nos céus. Sobre quais eram os livros que ele lia. Como era a biblioteca dele, de São Luís Martin, né? Eu tenho aqui, por acaso, né? Não comprei por esse motivo, comprei porque desejava mesmo o livro, mas descobri que era o livro preferido dele. Descobri há pouco tempo, né? É esse aqui, ó. O Gênio do Cristianismo, do Chateaubriand. Aí tem uma edição brasileira, aqui da editora Danúbio. Né? É um livro de apologética, ele vai mostrando a grandeza do cristianismo e tal. Era o livro preferido dele. Ele chegou a fazer quase que uma segunda, assim, ele fez uma encadernação doméstica com as melhores passagens desse livro e tal, e ele comentou o livro. É um livro que ele leu repetidas vezes. Então, diz assim a Celina: Espírito culto, o meu pai gostava de leitura. O gênio do cristianismo de Chateaubriand o encantara-o desde a mocidade. Outros livros, ela cita Estudos Filosóficos sobre o Cristianismo, de Augusto Nicolás, é um livro que hoje não se encontra tão fácil assim. Escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Todo o ano litúrgico de Dom Guéranger. Aí, agora, reparem nisso daqui. Todas as semanas, Maria, nossa irmã mais velha, tirava para ele diversas obras na biblioteca paroquial. Então ia lá, pegava os livros emprestados, trazia para o pai. Assim, ele leu As Vidas dos Santos e também livros de história que muito o interessavam. Quais? História da França, história do Império Romano, história da Igreja, o reformador da trapa, né? Ele tinha aquele desejo de ser trapista e tal. Agora, olha que interessante. Ele não tinha nenhum atrativo pelos romances. Para o distrair, Maria trouxera-lhe vários romances, mas ele devolvia sorrindo. A poesia, ao contrário, era para ele cheia de encantos. Sabia muitas e recitava com alma belos trechos, principalmente de Lamartine e Vitor Hugo. Enfim, isso aqui eu achei bem interessante, porque dá um pouco, também mostra muito da alma dele, né, da vida interior dele. Mas, enfim, a gente tinha combinado aqui de não passar muito de uma hora, De uma hora. mas Já só passamos comentar aí quase meio. da morte dele, né? Então, ele
enlouqueceu, uma doença mental que não foi um acidente de percurso, foi a própria, foi a oração dele atendida de alma vítima. Ele é uma vítima, ele se imolou naquele altar que ele construiu. Terezinha sabia que ele ia fazer isso, né? E então ele vive os últimos anos com muito sofrimento físico, né? E moral também. E aí ficaram duas filhas ainda, né? A Leônia só vai mesmo entrar depois que ele morre, né? Ou poucos dias antes. É depois, depois. Ela Ela sai, entra enquanto ele tá vivo, mas ela ela sai. sai. Quando ele morre, ela... Não, na verdade, ela vai para um convento, ela pela segunda vez, se não me engano, a segunda ou terceira vez, ela foi devolvida 3 vezes, né? Ela estava na terceira experiência quando aí só a Celina que ficou com ele. Aí ele morre, Leônia, tanto é que ela pensa em sair do convento Mas ele por já estava causa muito velhinho desse e tudo, sofrimento. e muito combalido e cansado, né? E aí a Celina conta que quando ela o levou, junto com o tio e tal, a última vez lá no Carmelo, para ele se despedir das filhas, né? E aí é muito É emocionante, porque elas estão emocionante. lá na grade e tudo, né? E ele já não consegue, de tão velhinho, ele não consegue dizer mais nenhuma palavra, né? Mas quando ele vai se despedir delas, ele só faz assim, aponta para o céu, né? Como quem diz assim, até já. Tem uma página do livro, eu não sei de qual deles que eu tirei aqui, fala assim: em um relato dessa despedida, foi dito que ele não conseguia falar, mas parecia entender todas as palavras da filha. E quando elas disseram até logo, ele ergueu o dedo indicador e com dificuldade ele Aí conseguiu ele até o balbuciar céu. até o céu. Pois é. Uau, uau. Imagina, nessa hora do filme eu chorei. Eu vi o filme da É, Santa né? Teresinha, ele fala isso no filme. É Então, muito emocionante. vamos encerrar. Mas, Aqui, ó, tem umas enfim, obras é muita completas de Santa coisa, né? Terezinha. Você tem essa aqui, por exemplo. Não é uma edição assim muito bonita, mas é o que eu tenho aqui em casa. Mas aqui, nessa edição da Paulus, na página 528, tem um poema de Santa Teresinha chamado Oração da Filha de um Santo, que eu gostaria de estar lendo isso. Uau, Vamos ler? Então, de vamos. Santa Teresinha, Oração da Filha de um Santo. Aqui já é ela pedindo, é uma oração, ela pedindo a intercessão desse santo que é Luís Martã. Lembra-te de que outrora sobre a terra, tua única felicidade era nos amar. Ouve a oração de tuas filhas, protege-nos, digna-te nos abençoar. Reencontras no alto nossa mãe querida, que te havia precedido na santa pátria. Agora nos céus, os dois reinais. Velai por nós. Lembra-te da tua amada Maria. Aí ela vai pela ordem, né, da mais velha até ela. Para todas, ela pede alguma coisa. Para ela, Teresinha, ela não pede nada. Quer ver? Lembra-te da tua amada Maria, a tua primogênita, a mais cara ao teu coração. Lembra-te de que ela encheu tua vida com seu amor de encanto e bondade. Por Deus, renunciaste sua doce presença e bendisseste a mão que te oferecia o sofrimento. Ó, do teu diamante, cada vez mais brilhante, lembra-te. Isso porque ele tinha apelido para cada uma delas, né? É. Ele tinha um apelido Agora vem carinhoso para Paulina. cada uma. Lembra-te de tua bela pérola fina, que conheceste frágil e tímido cordeiro. Ei-la cheia de uma força divina, a conduzir do Carmelo o rebanho. De tuas outras filhas, ela se tornou mãe. É que ela se tornou Madre Superiora. Ó, papai, vem guiar aquela que te é tão querida, e sem deixar o céu do teu pequeno Carmelo, lembra-te. Lembra-te da oração fervorosa que fizeste por tua terceira filha. Deus te escutou, pois ela é na terra, como suas irmãs, um belo lírio refulgente. A visitação a esconde, Leônia, aos olhos do mundo, mas ela ama Jesus. É sua paz que a inunda. Lembra-te. Lembra-te de tua querida Celina, que para ti foi um anjo dos céus, quando um olhar da face divina veio provar-te por uma escolha gloriosa. Tu reinas no céu,
Sua missão está cumprida. Agora, a Jesus, ela doa a sua vida. Lembra-te. Lembra-te da tua rainhazinha. Lembra-te que em seus passos vacilantes foi sempre tua mão quem a guiou. Ó, papai. Lembra-te de que nos dias de sua infância quisestes para Deus só guardar sua inocência. Dos seus cabelos loiros que encantavam teus olhos. Lembra-te. Lembra-te de que no belvedere, em teu colo, tu sempre assentavas. E murmurando então uma prece, com teu doce estribilho a embalavas. Sobre tua face ela via um reflexo do céu, quando teu olhar profundo mergulhava no espaço e da eternidade. Lembra-te. Lembra-te do radiante domingo, quando apertando-a contra o teu paterno coração, deste-lhe uma florzinha branca, permitindo-a voar ao Carmelo. Ó, papai, lembra-te de Uau. que em suas grandes provações do mais sincero amor, tu lhe destes as provas. Em Roma, em Bayeux, apontaste o céu. Lembra. E aí termina dizendo: lembra-te de que a mão do Santo Padre, o Papa no Vaticano, sobre tua fronte pousou. Mas não pudeste compreender o mistério do selo divino que sobre ti se gravou. Agora, tuas filhas dirigem-te sua oração, bendizem tua cruz e tua amarga dor. Sobre a tua fronte gloriosa resplandecem nos céus 9 lírios em flor. Muito lindo, né? Uau! Nossa, nossa, impressionante. Realmente emocionante. Como que Terezinha, né? O pai tinha esse dom da gostava de poesia, provavelmente ela bebeu aí dessa fonte também, né? Que ele dizia que Sim, nos escritos que ele recitava também para elas, né? exato. Poesias e histórias, né? Muito bonitas. Que eles possam interceder por nós, por nossas famílias, e que a gente possa beber nessa fonte, ler esses livros, aproveitar, né? Que eles intercedam aí por nós. Tem muito material, lives, tem vídeos no YouTube, tem muitos vídeos bons. E livros também. Acho que uma das fontes principais é esse aí das cartas, para que lê, né? Lê a essência ali deles mesmos falando. Lê essa Santa Terezinha também, né? História de uma alma. Então, assim, é, eu fico impressionada com essa família porque eles deixaram escritos aquilo que eles pensavam, né? A vida deles. Então, ao ler esse cotidiano deles, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Como é que nós podemos buscar essa vida de santidade, esses exemplos, essa pedagogia que eles tão bem nos deixaram escritos, né? Em todos os as suas cartas e entre eles e tudo mais, né? Impressionante. Que a gente possa aproveitar, porque tem muita coisa deles para que a gente possa beber dessa fonte. Muitos santos, as biografias são o quê? Alguém escreveu deles, né? Eles têm essas biografias, mas as próprias filhas escreveram as biografias dos pais, além de ter as cartas, né? Então é uma fonte ali, cada mais você vai lendo, você vai bebendo e vai querendo mais, né? Então eu estou apaixonada, assim, de paixão por essa família. E tenho agora todos eles, não só os de Santa Zélia e São Luís, mas como grandes amigos aí no céu, que eles possam ser de todos nós aqui que estamos aqui, e que possamos levar dá-los a conhecer a tantas pessoas que precisam, né? Essa fonte aí dos Martã, né, Fred? Então, Muito. Mais uma mensagem final aí, Fred, para a gente bom, fechar? fica um convite, na verdade, a conhecer mais, né? Nós deixamos bastante indicações aí. E é uma família tão próxima de nós, porque eles viveram muitos dramas, né? Pensa assim, eles viveram no século XIX, já é mais de 100 anos. Mas não, na verdade, os dramas eram os mesmos, eram ataques contra a fé, né? Calúnias contra a igreja, depravação moral. Não pensem que a França do século XIX era tão diferente assim. É certo que o mundo piorou, mas não era tão diferente como muitas pessoas podem imaginar. Passaram por Guerras, né? guerras, Passaram por guerra por lá. muitos desafios, sem dúvida, né? E, inclusive, a questão
de família numerosa, né? Eles tiveram 9 filhos, mas não era comum, não. No Brasil do século XIX era comum, mas na França do século XIX, influenciada pela Revolução Francesa, não era comum. Havia os casais que tinham 3 filhos, né? Eles eram criticados por terem muitos filhos, e inclusive Santa Zélia, doente já, né? Quando engravidou, teve a 9ª gestação, diziam que ela era um irresponsável e não sei o que e tal, né? E justamente a nona filha é que vem a ser justamente Terezinha, né? E ele, inclusive, Imagina. ele uma vez falou assim, né? Ela ficou incomodada com os comentários das pessoas, porque eles tinham muitos filhos. E aí ele falou para ela assim: se Deus nos deu, quem são essas pessoas para dizer qualquer coisa? Deixa eles e tal. E é essa noção de povoar o céu, né? Quando eles, essa noção de levar filhos para o céu, né? Povoar o céu. Ela tinha nisso na cabeça dela. Cada filho meu o lugar dele é o céu, né? Deus me deu para devolvê-los, né? Para o céu depois, né? Sim, Impressionante essa os graça que ela tinha, né? 9 Esses lírios filhos em flor. numerosos aí. Muito bonito. Mas muito obrigada, Frederico, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Olha, daria para a gente ficar aqui. Eu falo que dá para fazer um evento só da família Martins, sobre sofrimento, sobre educação, sobre vida de piedade. Enfim, pode destrinchar aí vários temas que dá para fazer aí dois, pelo menos assim, né, pequenos assim, com as pessoas, um seminário de um final de semana dá para fazer que ainda vai faltar tempo, né? Tem muita coisa boa deles. Então, Abraço e a Denise está obrigada e agradecendo aí a live que... aí para todos aqui que deixaram. Ah, muito obrigada por todos aqui presentes também, né? Prestigiando a live. E perguntaram aí também sobre o filme da família. Não tem filme específico do casal. Tem o filme que eu já vi, de Santa Terezinha, que fala ali, né? Dá uma visão geral ali. Mas o filme em si não tem como, né, gente? É muito pobre no sentido de tanta informação da realidade dessa família. Dá para ter uma noção, mas não é suficiente. Eles têm muito mais a dar do que está naquele filme ali. Né? Mas é isso, então. Boa Muito noite. obrigada Até a e próxima. Tchau. até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.